Olá, esse é o Delírio de Terapeuta, eu sou Natália Lima. Eu sou o Diego Falco e hoje vamos falar sobre você querer, às vezes, ou alguém querer que outras pessoas façam terapia. E aí, como que é isso? Isso a gente pode encontrar de duas maneiras, né? Eu acho que a gente pode contar de duas maneiras. A gente pode contar a primeira maneira, que é a pessoa que não faz terapia e fica falando para os outros fazer, eu acho que você precisa de terapia, não sei o quê. Então existe isso, né? E também existe a questão do paciente, por exemplo, né? Do paciente querer mudar os outros, né? Então o paciente querer mudar os outros no processo de terapia e ficar insistindo para o outro fazer a terapia em vez dele simplesmente lidar com o seu problema, né? Mas isso aí é um assunto talvez para um próximo podcast. Porque tem várias coisas que envolvem esse querer que o outro faça terapia, né? Porque às vezes também é o paciente que te procura e ele não sabe por que ele tá lá. Por quê? Por exemplo, o adolescente que vai na terapia e fala assim, porque minha mãe mandou aqui. Aí você fica, mandou por quê então? Pode ser isso também, mas vamos falar dessa questão do querer que os outros façam terapia, né? Analisar um pouquinho isso. Por que você quer? O que consiste esse querer que o outro faça terapia? Por exemplo, vamos lá. Sou a esposa de um cara e eu fico falando pra ele, não, porque você tem que fazer terapia, vai pra terapeuta. Isso é tudo baseado em história real. Ai, mentira. Tá bom, vai fazer terapia. O que consiste isso? O que consiste esse pedido? Eu querer que o outro, querer controlar o outro no sentido de que você precisa se tornar alguém que eu quero que você seja. Né? Eu quero que você seja assim e você precisa ser assim. Então, vá na terapia para se consertar. Sim. Para se transformar, para se moldar ao meu gosto. E é muito interessante, né? Porque não quer dizer que o processo de terapia vai fazer isso. Então, às vezes vai fazer o oposto. Exatamente. Porque às vezes no processo de terapia a pessoa percebe que na realidade... Aquele relacionamento não é bom? Exatamente. O relacionamento não é bom, que essas exigências talvez não sejam saudáveis, não sejam interessantes e por aí vai, né? Então, é uma coisa bem complicada mesmo essa questão, porque é isso. Da onde vem esse pedido? Sim. Né? Da onde vem essa forçação de barra? Não, porque você precisa fazer terapia. E também parte de uma ideia onde você, que está falando para o outro fazer terapia, né? É um ser perfeito, né? Sim, você é a regra do mundo, né? Exatamente. Então, tipo, você tá tudo certinho, não, eu não preciso fazer terapia, ou não, eu já tenho a minha terapia, mas tá todo cagado, mas você que é o quebrado aqui. Exatamente. Você que é o problema, você precisa fazer terapia para se ajudar. Isso é muito complicado, porque a gente não aprende também a lidar com a individualidade do outro. E parte daquela ideia de que quando eu começo a me relacionar com alguém, ou tem outra pessoa na minha vida que é importante, essa pessoa realmente precisa seguir a minha régua do que eu considero que é significativo, né, do que é importante na vida. Sim. E aí, vamos supor que essa pessoa ela vai para terapia. Né? Igual o exemplo que eu falei do adolescente, mas existem outros exemplos também que a gente poderia dar. Mas essa pessoa aceita aí o pedido da terapia. Você entende que o desejo não é genuíno dela de estar ali. Então, qual vai ser o investimento que ela vai ter com aquele terapeuta, com aquele processo? O que vai ser significativo para ele? Nada. Ele só está obedecendo ao desejo de uma outra pessoa que não está nesse processo terapêutico. Então, a relação terapêutica já vai ser uma relação terapêutica meio... porque aquela pessoa não sabe nem o porquê que ela tá ali. Então, se ela não sabe o porquê que ela tá ali, você entende que qualquer coisa tá bom. Sim. Ela não sabe por que ela tá ali, ela não sabe qual é a vantagem dela estar ali, ela não quer estar Às vezes ali. Ela nem acredita que aquele problema que o outro demonstra como problema é um problema de fato. Perfeito. Exatamente. Isso até entra numa coisa que eu acho bacana, que eu estava até falando uma vez com a Natália sobre isso, que é a questão dos defeitos, né? Porque você querer que o outro faça terapia é a sua percepção de que o outro tem algum defeito,
né? Tem algum defeito que te incomoda, que te atrapalha e tudo mais. Só que o que é um defeito? Porque muitas vezes esse defeito do outro, na realidade, não é um defeito maior num contexto onde... Porque só é um defeito mesmo se a gente pensa que aquilo é universal, onde todas as pessoas se incomodam com aquilo, onde aquilo em todos os contextos é negativo e afeta a pessoa de uma forma negativa. Agora, quando a gente fala em relacionamento, um defeito não é uma coisa tão geral assim, muitas vezes. Depende muito né, da reação do outro. Exatamente. Como o outro interpreta o porque comportamento. o que eu uso de exemplo clássico aqui é a pessoa que é mais flexível e a pessoa que é mais rígida. Sim. Então, a pessoa que gosta de rotina, gosta de horário, gosta de compromisso, essa pessoa funciona muito bem perto de uma pessoa que é assim também. Então, as duas vão estar certas juntos no mesmo horário, vão ter uma rotina juntos, tudo mais. Agora, outra pessoa que é mais desleixada, não tem horário, não tem rotina e tudo mais. Você entende que a qualidade de um, na verdade, é defeito para o outro. Então, essa pessoa que é mais que gosta de rotinas, mas você é muito rígido para a pessoa que é flexível. Sim. E para a pessoa que é flexível, né, que não se importa tanto com algumas coisas, tem os benefícios de ser assim, mas isso é um defeito para quem é muito rígido. Sim. Então, não quer dizer que precisa mudar essas questões. Envolve muitas vezes a questão da outra pessoa, né, da pessoa que fica falando do outro fazer terapia, dela, na realidade, aprender a aceitar o diferente, aceitar que o outro funciona diferente e os dois aprenderem a fazer um sacrifício e tudo mais. Então, a gente sempre tem que avaliar essa questão. O que você quer mudar no outro, né, que você quer insistir para ele fazer terapia, realmente é algo universal ou isso é um problema por conta do seu funcionamento? Isso foi bom. Exatamente, porque já ia entrar nesse tópico da projeção que a gente faz, né? Às vezes também nós fazemos projeções no mundo. O que está no interno, o que está no nosso interno, a gente coloca para fora e vê isso nas outras pessoas. Por exemplo, a pessoa que fala que todo mundo é invejosa. Provavelmente é a pessoa que sente inveja, porque ela reconhece esse sentimento muito facilmente nos outros, entende? Então, é uma projeção, né? O que tá no mundo interno dela, ela exterioriza pro mundo externo. Então, o que você tá projetando aí também nessa outra pessoa que é um defeito, mas que na verdade só o outro que tem e você não tá percebendo muito bem ali o seu mundo interno, não tá analisando de uma maneira muito efetiva ali e não tá entendendo, não tá equilibrando aí esse interno com o externo, né? Então, talvez seja isso também, não seja a outra pessoa que precise. Sim. Talvez seja a pessoa que peça. Exatamente, é bem interessante isso, né, Natália? A questão de você ter a dificuldade de reconhecer as suas falhas também, de reconhecer, Sim. que eu gosto de falar, que você também é um monstro, né? Então você também tem toda a possibilidade de ser a pior pessoa do mundo. Os maiores atos terríveis, assim, do século XXI e do século XX e tudo mais, envolvem justamente, aquela coisa, os melhores vilões são aqueles que acreditam que estão fazendo o bem, né? Acreditam que estão fazendo o bem, só que não faz, né? Na realidade, acreditam que estão fazendo bem, só que na hora de fazer, de colocar em prática, na verdade, cometem atrocidades. Sim. Então, isso é uma coisa muito importante. Quando você não entende a sua capacidade para o mal, a sua capacidade de ser uma pessoa, por exemplo, invejosa, que nem a Natália está falando, é muito complicado esse processo. Porque realmente você olha para todos os outros como pessoas problemáticas e você quer que o outro mude em vez de você olhar para você e ver a sua necessidade de mudança, da sua necessidade de fazer o que precisa ser feito também, de entender melhor esse sentimento e tudo mais. Porque eu nunca posso ser invejosa, então eu não vou nem olhar para isso. Exatamente. É aquela coisa, né? Não olhar para o próprio rabo. Nunca vou fazer mal, mas os outros? Exatamente.
né? Eu tenho A falta de inveja. caráter dos outros, né? Mas eu sou caráter lindo, né? Então também tem muito a ver com esse narcisismo, né? Com essa questão egocentrada do eu, porque o meu eu, ele é muito perfeito. Por que você está se colocando nesse pedestal de que você é a régua do mundo mesmo? Então, talvez esse não seja o caminho. Na verdade, você só é um narcisozinho que quer um monte de eco de si mesmo, assim, também, né? Quer um monte de eco ali, igualzinho a você, falando aquilo que você quer ouvir. Talvez esteja na hora também de quebrar um pouquinho desse narcisismo e, exatamente, entender as diferenças, entender que o outro é diferente de você e por que essa diferença, ela não é suportável para você. Porque parece que se você tá mandando essa outra pessoa pro concerto, porque às vezes é isso, né? Terapia concerto. Você tá mandando essa outra pessoa pro concerto, você tá querendo modificar a subjetividade dela também, né? Isso é horrível, gente. Isso é horrível, né? Você não tá deixando a outra pessoa ser outra pessoa, né? Você não tá deixando ela ser diferente de você. Então, essa questão de mandar os outros para terapia é muito perigosa. E porque é isso, né? Você parte da ideia que realmente tem um defeito a ser consertado, que é você parte da ideia que é um defeito universal, que é uma coisa que isso é terrível, e que o terapeuta vai identificar isso e vai ajustar ali naquela pessoa. É isso também, o terapeuta vai fazer aquilo que você quer. Exatamente, que o terapeuta vai fazer aquilo que você quer. E isso não quer dizer, tá, gente, que tipo, você num casal, por exemplo, num casamento, não possa identificar coisas que te incomodam naquele relacionamento como um todo, no comportamento do outro, e não possa propor mudanças, tá? Você pode propor mudanças para o outro, tipo, o que você acha de fazer isso diferente, de agir dessa maneira, eu prefiro assim e tal. E aí o outro pode fazer pedidos para você também, porque é isso, eu gosto de falar que... É um acordo. É um acordo, ninguém é 100% feliz no relacionamento, tá? Então, assim, eu sou 50% feliz, a Natália é 50% feliz. 50% feliz, ai, que lindo! É 50% feliz, porque é isso, existem sacrifícios. Nada vai ser só do jeito que ela quer, nada vai ser só do jeito que eu quero. Porque se é 100% do jeito que um quer, tem alguma coisa errada aí. Tende a ser uma coisa de um relacionamento um pouco mais abusivo, vamos colocar. Né? Então isso é muito complicado. E aí você parte da ideia que a pessoa ir para terapia, vai lá e você vai resolver isso daí. Tipo, não é assim que funciona, né, o processo de terapia. O processo de terapia, a pessoa precisa querer saber que aquilo é um problema e querer mudar aquilo de certo modo. Então você pode resolver esses problemas de casal conversando com a pessoa. E caso seja uma necessidade, buscar talvez uma terapia de casal. Então isso talvez pode ser muito mais interessante, se a gente está falando de casal aqui, né? Muito mais interessante do que mandar o filho para a terapia. Mas, se a gente está falando de um adolescente, seria uma terapia familiar. Família. É isso que eu falo. Gente, existem várias modalidades de terapia, não só aquela, né, única, que é só uma pessoa ali na frente. Existe terapia de casal, a familiar, podem ter outros indivíduos ali na frente daquele terapeuta. A questão é que todo mundo precisa estar de acordo com aquilo. Não é só uma pessoa que tem que estar de acordo. Então, por isso que é muito importante essa conversa, né? Esse acordo entre as duas pessoas, do tipo, olha, eu acho que você precisa fazer terapia mesmo, por causa disso. Você acha que isso é verdade? Que você precisa perguntar para outra pessoa também. Você vê isso igual eu vejo ou não? Ou para você não é um problema? Porque tem gente que é tipo assim, por exemplo, às vezes quer falar pro outro fazer terapia porque... Vamos supor que alguém morreu, né? Então alguém faleceu naquela família e uma daquelas pessoas daquela família tá ok, assim, tipo, não tá demonstrando, né, muito sofrimento e tudo mais. Aí o outro fica, eu acho que você tem que fazer uma terapia porque você não tá conseguindo demonstrar seu sentimento. Cada pessoa lida... Talvez não demonstre só do jeito que a pessoa queira, né? Cada pessoa lida com o luto, por exemplo, da sua maneira. Sim. Então, você vê, cai naquilo que a gente estava falando mesmo. Então, você tem uma visão de como as pessoas devem se comportar no mundo, e se a outra pessoa então não se comporta dessa maneira que você acha que as pessoas precisam se comportar, então ela precisa de conserto. E é a terapia que vai realizar esse conserto dela. Mas as coisas não funcionam dessa maneira. Às vezes é muito mais válido você realmente
ir para terapia, você entender por que isso te incomoda, tá? O outro agir dessa maneira e você lidar com isso. Sim, e pode ser também a questão de, primeiro você entra em um processo terapêutico, na questão de casal, por exemplo. Você entra em um processo terapêutico, aí você fala para o outro: olha, eu entrei, foi muito bom para mim, você não quer fazer também, porque acho que seria bom para você nisso, 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 nisso. Só que, gente, não é simplesmente assim, eu quero que você faça. Você tem que trazer evidências para aquela pessoa do porquê que vai Pode ser melhorar, qual é a benéfico, repetição né, que pra- você observa daquele comportamento, por que que aquilo é ruim para aquela própria pessoa, né? Não é, não, porque você é muito estressado, gritando assim desse jeito. Você é muito estressado, vai pra terapia. Não, gente, né? Então, isso precisa ser uma conversa franca, sincera e calma, né? E aí você demonstra para o outro como aquele processo é bom. Ah, você não quer fazer também, né? Aí cada um faz o seu processo de terapia separadamente. Também pode ser uma boa. A gente nem sempre a gente precisa ficar esperando do outro o primeiro passo, tá? A gente pode dar o primeiro passo para resolver o nosso problema. Porque vamos falar numa questão de família, uma questão de casal, por exemplo. Se é uma questão de uma relação que eu estou incluída, eu também tenho malefícios sobre essa briga, sobre esse comportamento que gera um desconforto, vocês entendem? Não é só a outra pessoa, né? Porque se o incômodo parte de você, isso faz mal para você. Então, talvez seja bom você dar o primeiro passo também, sabe? Você não precisa ficar esperando sempre que o outro dê. É isso mesmo. É isso que a gente tinha pra falar para hoje. Então, isso foi mais um Delírio de Terapeuta. Eu sou o Diego Falco. Eu sou a Natália Lima. Espero que você tenha gostado. Dê um gostei, comenta, compartilha, acompanha aí em todas as redes sociais e também em todos os podcasts, se você Plataforma gosta digital. plataformas digitais aí de podcast. E é isso aí. E qualquer coisa é só falar. Então, um bom dia para vocês, boa noite, boa tarde e até o próximo episódio. Tchau.